Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais. Nesse momento de pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando as orientações das autoridades de saúde que pedem o distanciamento social. Hoje nós vamos falar do impacto da pandemia no setor de eventos. Por essa razão, eu recebo virtualmente a Márcia Colonese. Ela é personal party, que também a gente pode chamar de produtora de eventos. Márcia, seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço imensamente o convite. Legal, certamente vai ser um bate-papo muito proveitoso. A Márcia já tem bastante experiência, está há mais de 8 anos no segmento de eventos, especialmente de festas. E ela vai falar um pouquinho da experiência, claro, do trabalho que ela tem e também como a pandemia acabou impactando nos eventos. Quais são as projeções para o pós-pandemia? Será que o setor de eventos também vai ter que se adaptar a essa nova condição, a esse chamado novo normal? Enfim, muita coisa hoje no programa. Eu já convido você para que fique aqui na sintonia da Rede Alesp, tá certo? Márcia, para a gente começar então a nossa conversa, antes de entrarmos nos assuntos relacionados à pandemia e como isso acabou impactando no dia a dia dos eventos, conta um pouquinho para a gente como começa a sua carreira profissional, formação, os primeiros passos na sua área, como você se desenvolveu na área de eventos para chegar a essa condição hoje em dia. Vamos lá, um pouquinho sobre, enfim, primeiro os meus estudos, né? Eu tenho magistério, eu fiz Direito, Pedagogia e pós em especialização em Educação pela PUC. E eu comecei, né, na área, enfim, profissional em escolas. Lecionei, enfim, depois coordenei escolas, fui diretora, fui professora universitária. E no meu último local, enfim, né, a última escola que eu trabalhei por muitos anos, e eu tinha um cantinho, vamos dizer assim, da escola que eu amava, que eu era apaixonada, que eram os eventos. Claro que não eram eventos pequenos, porque era uma escola grande, então eram eventos para 2.000, 3.000 pessoas, e sempre eu abraçava eles para mim. Foi aonde eu descobri, eu falo, minha paixão, né, por essa área. E como também muito apaixonada por criança, enfim, por esse relacionamento, enfim, de família, mãe, crianças, eu resolvi abrir à parte uma empresa, né? Enfim, eu comecei junto com o meu emprego, eu não saí do colégio, e abri essa empresa, né, de personal party, porque eu achei que uma não atrapalhar a outra. E começaram, porque eram os finais de semana, enfim. No primeiro ano foi tudo muito tranquilo. No segundo ano, talvez essa minha especialização nessa parte aí educacional, onde eu tomava muito cuidado, enfim, muito respeito com a criança, porque hoje a minha especialização é o infantil, né? Mas o infantil mais elaborado, o infantil mais personalizado, foi onde a minha empresa, né, graças a Deus, enfim, né, explodiu no sentido de ter uma quantidade muito grande de eventos. E aí eu já não estava dando mais conta das duas coisas. Foi onde eu me desliguei dessa parte educacional e onde há 8 anos atrás eu abri o Márcia Colonese Personal Party. Né, eu faço toda a parte decorativa, enfim, de uma festa, a mesa principal, a mesa onde as pessoas tiram foto, onde geralmente o convidado fica encantado quando ele chega, né, no local da festa. E a minha preocupação sempre era, às vezes, até fazer uma entrevista com a criança, saber o que ela gostaria, porque às vezes a mãe fala, eu quero o tema tal, mas a criança queria o personagem X. Então foi essa especialização que eu acredito que rapidamente, há 8 anos atrás, eu, né, tive, graças a Deus, muito sucesso, e aonde foi que a gente iniciou a nossa empresa aí, enfim, nesse ramo de eventos. E fora que o direito, né, tanto o curso de direito já me dava essa habilidade de falar com o público, falar com as pessoas, eu acho que tudo ajudou, né, apesar de eu não ter uma formação específica em eventos, é claro que a gente, né, nós participamos de muitos cursos menores, enfim, né, perante essa área, mas essa capacidade aí profissional eu acredito que me ajudou por um outro lado a me diferenciar nesse mercado. E aí nós estamos já há 8 anos nesse caminho aí, nessa empreitada. Que legal, e você
tem o hábito de catalogar esses eventos, você busca atualizar o seu arquivo para passar para um entrevistador quantos eventos e festas você chegou a produzir nesses 8 anos? Como é que... Então, vou te falar que foi Diga. tudo muito meteórico para mim, né? Assim, claro que nem toda empresa às vezes tem essa sorte, esse sucesso, ou talvez, enfim, nessa qualidade. A gente às vezes não sabe nem argumentar ou descrever o porquê que foi tão rápido, né? Eu digo, parecem 8 anos, mas de ano a ano a gente vem aumentando de 100 a 200% a quantidade de eventos. Para você ter ideia, né, como se falaram antes pandemia, né, até final do ano passado, a gente acabou, enfim, o ano fazendo uma média de 60 eventos por mês, para você ter ideia. Então, assim, né, claro, uma média, né, tem meses um pouco menos, enfim, mas era uma média de 45 a 60 eventos por mês. E nesses 8 anos, no entanto, nós tivemos que fazer 4 mudanças de local, né? Enfim, porque o acervo foi uma outra coisa, que no caso da minha empresa, eu optei pelo meu acervo ser próprio. Eu não loco de terceiros, né? Então, decoração, bonecos, porcelanas, enfim, bolos cenográficos, todo esse material ele é próprio. Foi outra coisa que também me diferenciou no mercado, porque eu sei da qualidade do meu produto. Às vezes, quando você vai alugar de terceiros, nem sempre ele tá tão limpinho, ele tá, né, que foi uma outra preocupação, que depois a gente pode falar um pouquinho, né, mais para frente aí no nosso bate-papo, que essa preocupação da higienização, né, enfim, todo esse cuidado nós já tínhamos, é claro, né, acho que sem querer, né, agora hoje tudo é muito mais observado, mais visível, todo mundo agora fica de olho nisso, mas a gente já tinha essa preocupação, né, de repente uma pelúcia, um boneco de uma criança você mandar para uma lavanderia, porque uma criança às vezes pega a decoração da mesa, enfim. Então, nós tivemos 4 mudanças de local e a última mudança foi agora em dezembro, onde a gente passou por um local bem grande e, enfim, né? E a surpresa aí veio esse ano. É verdade. Agora, muito interessante isso, porque quando a pessoa, o produtor de eventos, não possui esses equipamentos, ele tem que locar, como você bem disse. E muitas vezes a empresa que loca disponibiliza as fotografias, enfim, dos materiais na internet. Uma coisa é você alugar olhando a foto, né? Outra coisa é você olhar ao vivo ali, aí você identifica que a qualidade não é tão boa assim, como você bem disse, é a higienização, ou mesmo, muitas vezes, o equipamento, o brinquedo, o aparelho já está um pouco danificado, enfim, é verdade. Bem observado, viu, Márcia? Então, esse material, então, assim, ele é todo nosso, né? Eu acho que essa preocupação veio, não tem como a gente também da parte pessoal, que eu acredito que eu sou mãe de 3, então eu sempre, antes de iniciar essa empresa, eu já tinha feito muita festa, então eram coisas que eu observava como cliente, vamos dizer, desde que eu já vi peças, vamos supor, a pessoa que está retirando a festa, cai um bicho no chão de pelúcia, enfim, pega, coloca de volta no caminhão e a gente se vê que realmente era reutilizado aquilo. Então, nada disso eu queria para o meu cliente, que é algo que eu não queria para mim, né, para os meus filhos, para as minhas contratações. Acho que tudo isso foi colocado, enfim, né, com cada detalhe, o carinho, enfim. Então, eu oferecer para o meu cliente o que eu quero para mim, né? Então, acho que isso Com também, todo certeza. empresário, indiferente da área, né? Claro que a gente está falando especificamente de eventos, mas eu acho que a gente tem que pensar, acho que isso é uma das receitas de você, né, acabar de repente tendo sucesso, é você oferecer para o outro o que você quer para si. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Parabéns pelo posicionamento, apresentações feitas, já temos uma boa noção do que você faz no dia a dia e estou até surpreso, não imaginava que você produzisse tantos eventos por mês, mas eu acho que isso dá, inclusive, uma chancela e te prepara para a gente bater esse papo aqui para falar sobre a pandemia e também projetar o que vem por aí no pós-pandemia. Márcia, imagine uma produtora de eventos que organiza 45, 60 eventos por mês. Chega uma doença em que ainda não existe uma vacina, não existe um remédio,
não há tratamento, o número de infectados cresce a cada dia, o número de mortos também, e aí os eventos são paralisados. Conta um pouquinho para a gente como foi esse início de pandemia a partir do momento da decretação do estado de calamidade pública, depois a Organização Mundial da Saúde decreta uma pandemia mundial. Conta um pouquinho como isso impactou no setor de eventos, especialmente na sua área. Eu acho que, enfim, né, especificamente no nosso setor e mais alguns outros, que eu acredito que foram um dos primeiros a parar e serão um dos últimos a voltar. Eu acho que no começo, principalmente em março, que tudo iniciou, todo mundo estava perdido, para falar a verdade. Até porque o preocupante de tudo isso foi que a gente não sabia quando ia voltar, né? É diferente de você falar assim, olha, nós vamos parar por 3 meses e daqui 3 meses vamos voltar. Então, eu acredito que todo mundo, né, da área, enfim, ou até de outras áreas interligadas, ficaram naquela espera. Então, assim, agora março, mas acho que final de abril retorna, ou começo de maio, e as coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente pode até dividir em algumas partes desse período aí dessa nossa parada, claro que a gente né? Mas esse mês, eu digo, entre março e abril, o que aconteceu? Alguns profissionais, a gente até, né, não pode generalizar todos, porque cada um tomou uma atitude de uma certa forma, mas o que eu observei? Existiu uma parte desses profissionais que acabou, vamos chamar assim, né? Falando, atirou para todos os lados, então saiu fazendo vários formatos dessa festa em casa que o pessoal hoje tem feito, né, para só a sua família mesmo. Então saiu, né, comprando peças menores, saiu, enfim, investindo e não sabendo o que iria acontecer depois de um tempo. E existiu aquele profissional, que eu não sei se foi uma grande quantidade ou não, mas nessa outra parte, que preferi assistir um pouco para ver o que iria acontecer, né? Eu posso te dizer, claro, a gente, né, acabou atendendo, que às vezes tinha mães, enfim, que já tem contato conosco, perguntando se a gente faria algumas situações aí menores dentro de casa, mas eu preferi, durante pelo menos uns 15 a 20 dias, assistir o que iria acontecer e entender um pouco do que sair pegando o pouco, de certa forma, que você teria para investir, porque o tanto de tempo que a gente não quis utilizar aquele pouco de combustível que a gente tinha e sair atirando para todos os lados. Então eu preferi esperar um pouco para ver. Quando a gente viu que realmente não, né, maio, depois junho, enfim, e as coisas ainda estão caminhando, né, julho e tudo mais, a gente teve que se posicionar de uma certa forma. Eu optei por alguns formatos que não, assim, quando eu estudei esses formatos, eu não quis oferecer para o meu cliente formatos apenas para a pandemia. Então, eu estudei durante esse tempo que eu fiquei parada, de oferecer situações que vão poder ser oferecidas pós-pandemia. Então, essa foi uma estratégia que eu, né, particularmente, e talvez muitos, enfim, né, colegas aí da profissão também tenham tomado, da gente criar novos produtos, e até para que aproveitemos isso depois da pandemia, então pacotes menores, para pessoas também que num futuro aí, enfim, né, não conseguem às vezes fazer grandes festas, e a gente oferecer essas, né, peças menores, essas pockets, enfim, né, pequenas, para que a gente tenha mais um produto pós-pandemia, porque enfim, é realmente uma bola, né, de neve, porque, por exemplo, as pessoas me contratavam, eu digo isso relacionado à minha empresa, mas pensando em todas as outras, eu tenho a doceira que fazia os doces, né, enfim, para a gente. Então, assim, além de funcionários, a gente tinha muitas empresas terceirizadas que estavam ligados à nossa empresa. Então, a gente está bem ocupado, enfim, né, com o nosso setor realmente, porque tem pessoas que estão aguentando, estão conseguindo se manter, mas tem muita gente
que eu conheço e já chegou muita notícia para mim, infelizmente, de concorrentes, enfim, pessoas ligadas me oferecendo o material para ver se a gente queria adquirir, porque a empresa estava fechando. Eu Infelizmente. imagino que o impacto financeiro seja enorme, especialmente para aquelas pessoas que trabalham fazendo bicos, né? Na verdade, eles Sim. trabalham para ganhar uma diária, enfim. Você fazia de 45 a 60 eventos por mês. Com a pandemia, você então começou a analisar o mercado para identificar as oportunidades e a partir daí você criou novos formatos de festas, festas mais enxutas, e algumas pessoas mesmo assim contrataram os serviços. Você consegue estimar qual foi a sua queda de faturamento nesse período? E aí eu emendo com a pergunta: os seus funcionários ou mesmo os colaboradores que trabalham ou trabalhavam para você nas festas, o que eles relataram durante esse período? Bom, falando de novo sobre o nosso início aí da pandemia, o que que aconteceu? A gente realmente, tanto no meu relacionamento com o funcionário, esses profissionais que são profissionais que, enfim, trabalham um único dia, enfim, né? Profissionais que não estão ligados à empresa, mas fazem essas montagens, nós ficamos, enfim, a gente conversou muito, enfim, eu entrei em contato com eles, eu não perdi contato em momento nenhum, porque eu também tenho uma grande preocupação, né? A gente, por mais que é uma empresa, mas você, enfim, diariamente está com essas pessoas e a gente acaba, parece que fazendo parte de uma família. Então existia essa preocupação. No começo a gente foi tomando algumas atitudes, alguns dias eu oferecia para eles, enfim, né, sem nenhum custo algum, aplicamos férias e fomos fazendo, enfim, o que foi possível para auxiliar, né, esses profissionais que estão ligados à nossa empresa. Quando a gente viu que a situação realmente não ia voltar, né, não ia pelo menos tão breve voltar, o que que nós optamos? Utilizar o que hoje, né, enfim, o governo está nos oferecendo para que eu não dispensasse ninguém, né, porque a gente tem, eu acredito que, enfim, todo mundo saiba que é muito difícil você ter uma empresa com profissionais, todos os profissionais ligados a ela trabalhando direitinho, enfim, né, porque cada um é uma engrenagem ali naquele motor. E a gente tem tudo muito redondinho, né? Enfim, um bom relacionamento, então eu optei por não dispensar nenhum profissional. Quanto aos terceirizados, principalmente que nem fornecedores, enfim, esses com certeza sentiram, porque a nossa queda, eu acredito que foi por volta de uns 80%, né, de faturamento, enfim, e tudo mais. E fora que, como a gente já conversou, né, um pouquinho antes, aí, agora na nossa conversa, que nós fizemos 4 mudanças, e uma das mudanças foi feita em dezembro, então a gente veio de uma reforma, enfim, um investimento grande no nosso espaço físico. Mas graças a Deus eu estava com a empresa saudável, por isso que estou me mantendo aí durante esse período aí que não tá fácil, né? A gente tá sem ainda expectativa, mas acreditando sempre que o melhor ainda, né, vai retornar, vai acontecer. Márcia, nós estamos num momento de reabertura da economia. O governo do estado de São Paulo tem feito comunicados semanais informando a situação das regiões do estado de São Paulo. E dessa maneira, de acordo com a ocupação dos leitos, de acordo com o número de pessoas que acabam sendo contaminadas pelo novo coronavírus, há uma flexibilização ou não de algumas áreas da economia em algumas regiões do estado. Eu queria saber de você qual é a situação atualmente dos eventos, especialmente na região metropolitana, mas se você também quiser comentar em relação a outras regiões, qual é a situação? As produtoras já estão organizando alguns eventos ou, por enquanto, tudo congelado, tudo parado? Então, existem dois lados, e a nossa preocupação é uma coisa também que não está sendo, né, abordada em local nenhum, é o próximo ano, que também é uma coisa que eu acho importante a gente posicionar.
Com esses novos pronunciamentos, o que acontece? Eu percebo uma diferença no nosso público. Então, ele está relaxando um pouco mais. Mesmo aqueles que até dentro de casa não queriam fazer uma comemoração pequena, porque tinham preocupação de um profissional entrar dentro de casa, apesar da né, nossa empresa, enfim, vai toda paramentada, com todos, enfim, cuidados aí, né, necessários. O que eu percebo? As pessoas estão flexibilizando também um pouco mais. Então, mesmo nesse menor formato que hoje a gente está aplicando, existe uma quantidade maior de contratação do que no começo, que as pessoas estavam também, enfim, muito preocupadas e nem as pequenas estavam acontecendo em grande quantidade. Então, hoje a gente percebe essa, de certa forma, uma tranquilidade um pouco maior e as pessoas fazendo essa contratação. O que vale lembrar também desse setor aí de eventos, que tem muitas empresas que tiveram problemas maiores, ou seja, tiveram cancelamentos, aliás, cancelamentos mesmo, sobre esses eventos. Nós, particularmente, nós tivemos 99% de adiamentos, ou seja, o nosso primeiro semestre de 2021, ele está já bem, eu posso dizer, enfim, enforcado aí com as datas. Então, com pouca agenda para novas festas. Porque a gente, né, enfim, até por esse trabalho aí, as pessoas confiarem na nossa empresa, ter uma solidez, eles passaram esses eventos para o próximo ano. Então, a gente tem uma grande expectativa para o primeiro semestre, né? Porque realmente ele está bem cheio. Não é um dinheiro novo, né? Oi, desculpa. Mas não é um dinheiro novo. Você está com as datas comprometidas no início do ano, mas é um dinheiro que você já recebeu, entendeu? Não haverá um incremento no faturamento. Nem todos. Porque muita gente, o que acontece? Às vezes, quando contrata evento, ele dá uma pequena porcentagem, né, ali do valor, exatamente, um sinal, e aí muito próximo da data ele acaba finalizando. É claro que tem clientes e clientes, né? Tem uns que preferem, enfim, né, fazer um pagamento total, mas existe. E existe aquele cliente que agora, nesse momento de novos pronunciamentos, ele está preocupado já com a data do ano que vem, que não era cliente que já estava agendado, e ele está se preocupando em agendar para esse primeiro semestre, porque ele já sabe que está preocupante com datas. Então, existe, eu falo, a luz ali no fim do túnel, né? Porque a gente sabe que o nosso setor, enfim, está muito complicado esse ano e, infelizmente, nem todos vão se manter, nem todos vão conseguir, enfim, manter a qualidade, né? Ser saudável a empresa e ser mantida, né? Aberta. Mas, enfim, a gente tá com a esperança aí de um bom retorno, enfim, aí um pouco mais para frente. Estou conversando com a Márcia Colonese, ela é personal party, também chamada por produtora de eventos, falando um pouquinho da situação do setor de eventos em meio à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos chegando no último terço da entrevista. Márcia, quem quiser se manter no mercado, vai precisar fazer o quê nesse período em que as pessoas estão chamando de novo normal? O que é preciso mudar nos protocolos para dar certo daqui em diante? Então, até no início da nossa conversa eu falei um pouco sobre a higienização, que foi um dos pontos, algumas coisas já deveriam existir antes da pandemia. Então, hoje o cliente, o que vai acontecer? Ele vai estar mais atento. E, infelizmente, alguns, né, colegas, enfim, nossos de profissão que não tinham esse cuidado, esses com certeza vão, não digo ser extintos, mas eles vão ter uma diminuição de procura, porque as pessoas hoje têm informação em qualquer local, né? Então, isso é uma das preocupações. Segunda preocupação é isso que também já devia acontecer, para falar a verdade, é o processo de criação, você conseguir se reinventar, né? Para você ter ideia, um dos produtos também que nós criamos nessa pandemia, enfim, foi ligado a alguns profissionais ligados à área como
locais para serem tirados fotos com uma cenografia feita, assinada pela minha empresa. Então a gente foi criando produtos e os profissionais têm que ter isso em mente, né? A criatividade precisa acontecer em qualquer momento, porque quando aparecer um problema como esse, que claro, ninguém imaginou, né, que isso poderia acontecer, a empresa de cada um, como a nossa, vai sobreviver, porque ele vai estar se reinventando dentro, claro, do possível, do que ele tem, do que ele trabalha, do conhecimento dele, mas ele tem que ir atrás, né? Tem que ter toda essa dedicação e não se desesperar, né? A gente sabe que foi um momento complicado, muita gente, acho que talvez o nervoso fez com que a pessoa ficasse, enfim, tão preocupada a ponto, como eu brinquei, né, na nossa entrevista, de atirar para todos os lados, sair gastando, enfim, né, munição. Então a pessoa tem que pensar e aí também, claro, não pode demorar demais para tomar uma atitude. Tem que, enfim, né, dar andamento para que a sua empresa sobreviva, porque, né, os custos não param, por mais que tudo foi, né, a gente sabe que muita gente foi complacente, teve negociações, enfim, mas temos custos, né, que eles acontecem, eles aparecem e a gente sabe aí, enfim, né, do custo de cada empresa mês a mês, que não é fácil. Particularmente você como empresária, bem-sucedida na área, fazia 60 eventos antes da pandemia, há 8 anos no mercado, você entende que a situação deve se normalizar em quanto tempo? Em quantos meses você acha que você vai voltar a conseguir produzir 60 eventos por mês, Márcia? A quantidade, eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão. A quantidade que era feita, enfim, com certeza para o próximo ano. Né? A gente não diz um comecinho de ano, mas fica difícil falar, né, a partir de que mês, mas para o ano que vem eu acredito que as coisas já, né, caminhem, enfim, e com certeza, né, a gente, claro, é duro a gente contar com isso, mas a vacina é algo que vai fazer que todos fiquem tranquilos. Mas as coisas já estão modificando, a gente percebe que não estão estagnadas, como eu disse. Então a gente já está vendo um aumento, uma diferenciação agora nesse segundo semestre, né? Mas eu ainda acho que esse ano as pessoas vão estar muito preocupadas, porque a gente tem, como eu vi desde o começo, a gente tem dois tipos de clientes. Aquele cliente totalmente que não tem preocupação com nada, né? Pelo contrário, só nós tínhamos preocupação, então as pessoas sem máscaras, as pessoas, não, pode entrar, enfim, né? Mesmo sem colocar aquela proteção do pé, mas nós de forma nenhuma trabalhamos desse formato, então a gente sempre todo paramentado, e existe aquele cliente que quer que a gente entregue as portas na portaria dele e não quer que a gente suba. Então, para o buffet, né, que geralmente são os maiores eventos, que é o que a gente está contando, né, que retome, eu acredito, primeiro, talvez as coisas vão começar bem devagar, né, com uma quantidade menor de convidados, mas as coisas vão aos poucos mesmo. Eu não acho que vai voltar ao normal de repente. As coisas vão ir aumentando conforme essa tranquilidade que as pessoas tiverem, esse conforto, e também está muito ligado à escola, o nosso setor, né? Principalmente porque o meu setor de eventos é o infantil, então eu acho que quando as escolas retomarem, onde a mãe vê que as crianças estão em contato com outras crianças, eles estão totalmente interligados. E aí eu acho que volta uma maior tranquilidade aí para a gente comemorar os aniversários, né? Enfim, fazer as novas comemorações com grupos maiores. É isso aí, informações importantes trazidas pela Márcia Colonese. Ela é personal pari, produtora de eventos, é muito conhecida no segmento de eventos infantis, produzia 60 eventos antes da pandemia, enfim. Compartilhou um pouquinho com a gente a situação desse setor em meio à pandemia e também fazendo alguns prognósticos, naturalmente, para o pós-pandemia. Márcia, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação. Volte mais vezes aqui ao Alesp Conecta para contar um pouquinho as novidades do setor de eventos. Obrigado e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. E, enfim, é muito importante, é muito bacana a gente poder compartilhar, né, trocar informações, e estou à disposição aí também quando vocês necessitarem. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição.
Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.